Nós vamos hoje ter uma visão panorâmica dos dois livros. Primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. Semana retrasada nós estudamos aqui o primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. Vocês se lembram que o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, poderia ser chamado de primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. E esses dois livros aqui poderiam ser terceiro livro dos reis e quarto livro dos reis. Porque esses quatro livros, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro reis, segundo reis, conta a história da monarquia de Israel. Esses quatro livros, eles cobrem um período de 400 a 450 anos. A monarquia de Israel começa com quem? Com Saul. E vai terminar no ano 586, com a deportação do Reino Sul, em 586, para a Babilônia. E nós vamos ter que o reino esteve unido, o reino de Israel esteve unido até Salomão. Depois houve a divisão do reino, foi dividido em reino norte e reino sul. Nós vamos ver isso no texto, para vocês entenderem. Tá certo? E aí nós vamos aprender um pouquinho de Bíblia. Não dá para entrar em todos os detalhes, mas eu espero que vocês tenham uma visão panorâmica. Vocês precisam entender também que é nesse período dos reis que nós temos o ministério dos profetas. Então, simultaneamente, ao período dos reis, você tem o ministério dos profetas. Então, apesar dos profetas estarem lá depois dos Salmos, o ministério deles está simultaneamente relacionado ao período dos reis. Ok? Então, quando a gente for estudar o livro dos profetas, sempre nós estaremos se referindo aqui a algum rei que está registrado aqui. Então, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, então o nome faz referência, o título faz referência justamente à história dos reis. A primeira palavra do hebraico, você foi no livro, a primeira palavra do livro, vamos aí para o... Sendo o rei Davi já velho. Então, na Bíblia hebraica, começa dizendo rei Davi. Então, a palavra rei é a primeira palavra que aparece na Bíblia hebraica. Por isso, o nome do livro se chama o quê? Reis. Então, aqui nós já estamos, Davi na sua velhice. Ele vai passar agora o seu reinado para Salomão. Então, se a gente for fazer aqui uma divisão, vamos ver a primeira divisão do livro de Reis, do primeiro livro de Reis, para você ter uma noção. O primeiro livro de Reis está dividido do capítulo 1 até o capítulo 11, capítulo 1 até o capítulo 11, você tem o reinado de Salomão. Capítulo 1 até o capítulo 11, reinado de Salomão. Depois, o capítulo-chave de primeiro livro dos reis é o capítulo 12, quando há o quê? A divisão do reino. Então, de primeiro livro dos reis, 12, até segundo livro dos reis, 17, você tem a história do reino dividido. Você vai ter a história do Reino Norte, aí você vai ter a história de Elias, de Eliseu, a dinastia de Jeú e a queda de Israel. A queda de Israel está nos 15 a 17. Nós vamos depois passar versículo, capítulo por capítulo. E a última parte, a terceira divisão,
está em 2 Reis, capítulos 18 a 25, que é o reino de Judá. Então, as três divisões dos dois livros. Primeiro, o reinado de Salomão, 1 Reis, de 1 a 11. Segunda divisão, rei dividido, 1 Reis 12 a 2 Reis 17. Terceira divisão, o reino de Judá, 2 Reis 18 a 25. Então vamos lá. A sua ascensão ao trono. Salomão vai subir ao trono. Capítulos de 1 a 4. Nós temos aí a velhice de Davi. E nós temos um problema sério, porque Adonias, o filho mais velho de Davi, tenta usurpar o trono. Então, não é só no Palácio do Planalto que tem intriga, né? Na época já existiam as intrigas palacianas. Então, Adonias, não sei se era do PMDB, do PT, mas ele era filho mais velho. E ele, então, faz um conchavo com Joabe, que trai Davi, e vai para um determinado lugar e se autoproclama o quê? Rei. Só que Davi fica sabendo disso, né? Natã, o profeta Natã, procura a Betseba, que Betseba agora é a esposa de Davi. A gente acha que Betseba é aquela mulher, né, que simplesmente pousou nua lá e teve o caso, mas Betseba tem um papel muito importante, porque Betseba é a mãe de Salomão. E ela vai ter um papel muito importante. E ela vai convencer a Davi, né, a proclamar Salomão o quê? Rei. Então Salomão é proclamado rei, né? E Adonias então foge. E eu queria destacar aqui algumas coisas muito interessantes, só para você chamar a sua atenção, porque capítulo 2, do capítulo 1, versículo 32 e diante, Salomão é constituído rei. Veja aí, capítulo 1, 32. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, e ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Chama a sua preciosa atenção, porque aqui você tem o profeta, o sacerdote e o rei. O que isso significa? Os três ofícios. Esses três ofícios são os três ofícios de quê? De Cristo. Três ofícios de Cristo. E os três ofícios que depois todo crente também vai exercer em Cristo Jesus. Mas Salomão é proclamado rei aí, porque havia uma tentativa de usurpação de Adonias, filho mais velho. Então você descobre que toda a família real também tem encrenca, tá certo? Salomão se casa com a filha de Faraó. Salomão pede sabedoria, capítulo 3. Mas antes, tem uma expressãozinha aqui, que é bom a gente destacar hoje. Está muito difícil, né? Lê para mim aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2. Lê para mim e grifa aí na sua Bíblia. Primeiro Reis 2, 2. O que é que diz aí? Lê para mim aí, gente, por favor. Pronto, grifa aí, ser homem. Olha aí, gente. Está difícil hoje. O que ele está dizendo aí? Ser homem aí significa você. Só que ele exagerou também, né? Teve muitas mulheres. Não era isso que Davi estava dizendo. Estava dizendo que ele deveria cumprir o seu papel, né, de hombridade. Exercesse o seu papel como homem. Que ele tivesse hombridade. Porque ele iria exercer o papel de rei. Alguns entendem
nesse texto que Davi, ao morrer, está transferindo para Salomão também as suas amarguras. Ele tinha uma amargura com respeito a Joabe, e ele então transfere para Salomão, e isso é muito perigoso no pai, quando transfere a amargura para o filho, né? Mas isso aqui há discussões, porque Joabe realmente traiu a Davi. Foi Joabe que foi responsável também pela morte de Absalão. Vamos adiante. Capítulo 3, Salomão pede sabedoria a Deus. Veja lá 3:3, grifa lá 3:3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava o quê? Incenso. Então ele era um crente raimundo, né? Então ele amava o Senhor, mas ainda queimava o incensozinho, né? Ele não estava ainda com o coração inteiro na presença de Deus. Salomão julga a causa das duas mulheres, no capítulo 3, capítulo 4, os oficiais de Salomão. Depois tem aí a prosperidade do rei de Salomão. Nunca se alcançou tamanha prosperidade. No capítulo 6, Salomão edifica o templo. Capítulo 7, ele edifica os palácios reais. Se você observar, tudo que está aqui, nesse primeiro livro dos reis, está paralelamente descrito lá no livro de 2 Crônicas, na primeira parte, 2 Crônicas. Salomão ora a Deus. Isso aqui é muito interessante. É a consagração do templo. Essa oração que ele faz aí no capítulo 6. Capítulo 8, desculpe. Vamos ler juntos, verso 54 do capítulo 8. A partir do 54. Vamos ler juntos aí? 8, 54 em diante. O que diz? Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos, e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Amém. Então é a declaração que ele faz, encerrando essa solenidade de consagração do templo. Aí tem a aliança do Senhor com Salomão. Capítulo 10, a rainha de Sabá visita Salomão, tem até filme sobre isso. Parte as riquezas de Salomão. Aí capítulo 11 vem a parte triste, né? A idolatria de Salomão.
E aí vem uma coisa que as mulheres não gostam da gente dizer, mas Salomão casou com as mulheres diferenciadas e as mulheres o quê? Corromperam o coração do cara. Não tenho nada contra as mulheres, mas foram elas. Tá certo? Esse Salomão foi arrumar muitas mulheres. Olha, ora além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Caba safado, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. E esta se apegou a Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o quê? O coração. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Está vendo? O homem vai para frente por causa da mulher. E a mulher, sendo já velho, aí que piorou mesmo. Porque homem velho, a mulher manda mesmo. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus. E aí vem, aí depois fica escrevendo Eclesiastes, dizendo tudo é vaidade, é vaidade, é vaidade, por isso. Né? Mas Deus teve misericórdia dele, né? E de nós também. Aí vem a morte de Salomão. E aí, meu irmão, rei morto, rei posto. Rei morto, rei posto. Então, aí vem a confusão. A partir do capítulo 12, vem aquilo que se chama na Bíblia a divisão do reino, o reino dividido. Então, o que que acontece? Nós temos dois filhos, Roboão e nós temos Jeroboão. Então, Jeroboão, deixa eu pegar aqui a divisão, Judá, né, o reino foi chamado Reino Sul, cuja capital é Jerusalém, ficou com Roboão. E Jeroboão ficou com as 10 tribos. Eram 11 tribos, não era isso? Porque a tribo de Levi não ganhou nada. Então a tribo de Judá e depois as outras 10 tribos. Só que você se lembra que José também, os dois filhos de José, nós tínhamos lá Efraim e Manassés. Então o reino de Israel ficou constituído das 10 tribos, mais Efraim e Manassés. Israel, cuja capital é Samaria. E o reino sul ficou Judá, cuja capital é Jerusalém, com a tribo de Judá mais a tribo de Benjamim. E uma dinastia só, a dinastia de Davi. Todos da dinastia de Davi. Nessa dinastia de Davi, nós tivemos 19 reis, mais uma rainha. 3 reis bons, 5 mais ou menos, e 12 que não prestaram. Do reino de Israel, 19 reis, 19 emprestados. Nenhum prestou. 19 reis. A queda do reino de Israel, reino norte, aconteceu em 722, pelos exércitos assírios, 722, antes de Cristo. E o reino sul caiu em 586, antes de Cristo, através do reino da Babilônia. Lembra? Rei da Babilônia, quem era o profeta? Jeremias. Lembra de Jeremias? Lamentações de Jeremias. Tá certo? O profeta Jeremias foi quem profetizou do período em que o reino sul foi destruído. Por isso, quando você se lembrar da destruição do reino sul, lembre sempre do profeta Jeremias.
Eu tenho a relação aqui, mas não é interessante para vocês. Isso, se vocês entrarem em qualquer site de negócio bíblico, aí vocês têm. Eu quero que vocês tenham contato com o texto bíblico. Tá? Então vamos passar a folhear a Bíblia aí. É um negócio meio místico, mas eu vou passar com vocês. Então o capítulo 12, está aí, Roboão, de 1 ao verso 15, você tem o reino sul. As 10 tribos que seguem Jeroboão, você tem o reino norte. Certo? Deus proíbe que Roboão peleje contra o quê? As 10 tribos. Então, nós temos aí o reino dividido. Aí começa a história dos reis. Vamos lá. 1 Reis, de 12 a 16, você tem a revolta, o pecado do reino norte. Vamos lá. 1 Reis 17. Vai começar a história de Elias. A história de Elias. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a quem? Acabe. Acabe foi rei bom ou rei ruim? O que vocês acham? Ruim. Quem era a esposinha dele? Jezabel. Gente boa ou gente ruim? Gente ruim. Gente ruim. Acabe, ele foi rei do rei norte ou do rei do sul? Hein? Do rei norte. Ruim. Ruim. Esse Acabe não vale nada. E ele casou com a mulher que não valia nada. Mas, se você não sabe, foi uma época de prosperidade. Uma época de muita prosperidade. Era igual o período que Bill Clinton teve nos Estados Unidos. O cara não valia nada. Mas foi uma época de prosperidade nos Estados Unidos, né? Mas, vamos lá. Esse capítulo 17... Esse capítulo 17 é um capítulo maravilhoso, né? Eu podia expor para vocês aqui como o crente sobrevive na crise. Né? Como o crente sobrevive na crise. Como é que o crente sobrevive na crise, gente? Pela fé. Sendo sustentado pelo Senhor, não é isso? Então, o que é que diz aí? Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, é um tempo de quê? De seca. Tempo de seca é tempo de escassez. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde junto à torrente de Querite. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Veja bem, Deus usa duas fontes aqui. A fonte natural e a fonte o quê? Sobrenatural. Qual é a fonte natural? Bebe da água aí, da ribeira. Qual é a fonte sobrenatural? Vou mandar corvos trazer comida o quê? Para você. Então, você trabalha, meu irmão, e eu vou fazer uns milagres na sua vida, mas trabalha que eu vou fazer. Daqui a pouco, seca a fonte. Seca a fonte. Aí no versículo 8, o que é que diz? Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e Demote, onde ordenei uma mulher viúva que te deu o quê? Comida. Quem foi que ordenou? Deus. Quem está cuidando do profeta? Deus. Então ele é que está providenciando comida para o profeta. Não disse um rico. Eu já ordenei um ricão lá de Sarepta. Ele ordenou para quem? Uma viúva. Aí ele chega na casa dessa viúva, o que tem para comer lá? Um punhado de farinha, um punhado de azeite. Só dava para comer um dia. O que Deus queria fazer com aquela viúva? Abençoar a viúva. E o profeta fica até com raiva dele, porque ele diz assim: antes de você morrer com seu filho, faz um bolo para mim.
Parece até o pastor pregando aqui, dizendo que o crente tem que dar dízimo. É esse pastor, né? Dá dízimo, irmão. Dá dízimo na crise, pastor? É, dá o dízimo. Agora veja o milagre que aconteceu aí. Veja o milagre. Veja aí o milagre. Versículo 13. Elias lhe disse, 17:13, leia aí, gente. Não temas e vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então presta atenção. Durante a crise não vai faltar o quê? Nem farinha, nem... Pode faltar carro importado, viagem, né? CVC, vai faltar um monte de coisa, mas farinha e azeite não vai o quê? Faltar. Você não vai passar fome. Agora seja fiel a Deus, né? Aí quando termina tudo isso, o que acontece? Veja lá, versículo 16, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ela o quê? Que ele morreu. Então disse a Elias, que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Essa mulher tinha um passado sujo, só pode. Tinha ou não tinha? Ela estava na Lava Jato, essa mulher. Trazeres a memória o meu passado, passado sujo. Não tinha nada a ver. O que Elias fez? Foi lá, orou. O que crente tem que fazer na época da crise? Orar, vir para o culto de vigília. Você não está vindo para a vigília, não. Orar por milagre. Tem que orar, irmãos. Não é isso? Se eu fosse Elias aí, o que eu faria? Eu, Arival. Foi da vontade de Deus, minha irmã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Vão enterrar, tal. Acabou. Está com Jesus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu faria isso. Elias fez o quê? Orou para o menino ressuscitar. Tá certo? Teve coragem, teve ou não teve? Teve coragem. E foi lá e o menino ressuscitou. Irmãos, tempo de crise é tempo da gente orar por milagres. Porque tempo de crise é quando Deus faz o quê? Milagres. E lá Tiago vai dizer o quê para a gente? Que Elias era homem semelhante a nós, com as mesmas o quê? Fraquezas. E ele orou e não choveu. E orou e voltou o quê? A chover. Então, fica esse exemplo aí no capítulo 17. Capítulo 18, Elias se apresenta a Acabe. Elias mata os profetas do Baal no Monte Carmelo. E Elias ora para chover. No capítulo 19, Elias entra em depressão. Então você que é da igreja do poder da graça de Deus, que diz que crente não tem depressão, você é muito xarope. Jesus entrou em depressão. Moisés entrou em depressão. Todo crente pode entrar em depressão. Porque depressão é uma coisa normal na vida do homem. Faz parte da nossa natureza. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Esse profeta aí que matou 400, mas matou mesmo, não é linguagem figurada não, com uma espada, matou. Agora esse cara está com medo de uma mulher. Foi se esconder na rocha, lá deitou, Senhor, tira a minha vida agora, tá bom. Aí Deus o que fez com ele? Deu comida e botou ele para dormir, não sei quantos dias lá. Sonoterapia e água e comida. Botou um anjo para tomar conta dele, para ver se o homem revigorava. Porque esse homem chegou o quê?
no limite dele, estava esgotado, estressado. O sujeito, quando entra em estresse, entra mesmo. O limite entre a loucura e o equilíbrio é uma linha tênue. É tanto que a gente vai lá e volta de vez em quando, é ou não é? Ou você não tem momento de loucura, é só eu que tenho. A gente transita assim, ó, de um lado para o outro. E Deus entende a gente. Entende. E tem um versículo na Bíblia que eu adoro, que está lá em Isaías. Os loucos não errarão o caminho. Eu guardo esse versículo. Os loucos não errarão o caminho, né? Não errarão, não. Deus já põe direto, porque dá o desconto. Depressão, Deus teve paciência com Elias. O que faz aqui, Elias? Vai lá. E ele disse, só estou eu sozinho. Você viu que o cara, quando estou só, queria ficar sozinho, se esconder. O depressivo não quer ficar, não quer ver gente. Coitado do depressivo. E o cara que não entende depressão diz, reaja, deixa de frescura. Não é assim não, o cara está com depressão. E o cara na televisão, não, isso é demônio. Demônio, Jesus lá no Getsemane. Jesus levou os discípulos para orar com ele. Ninguém orou com ele, ficou sozinho lá. Ele disse, pai, estou com uma tristeza de morte. Você imaginou o que Jesus passou ali no Getsemane? Que ele transpirou sangue, aquela luta que ele passou ali. E Hebreus vai dizer que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Irmãos, por isso que Jesus sabe a dor do depressivo. Ele conhece as nossas... Ele é um homem de dores. Ele é um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele conhece. Não existe sofrimento que Jesus não entenda. Principalmente a dor do depressivo. Tá bom? Então você pega leve aí. Na hora que você estiver deprimido, me chama que eu vou lhe atender. E vou levar você no psiquiatra bom e a gente... Tá certo? Toma um remedinho, faz oração e tudo bem. Aí vem a vocação de Eliseu. O profeta Eliseu passa, recebe a capa de Elias, é uma coisa maravilhosa. Jezabel ordena a morte de Nabote. Isso aqui é uma tristeza. O cara queria comprar um terreno, Acabe. O cara não quis vender, Jezabel vai lá e não manda matar e a gente pega o terreno. Elias ameaça Acabe e Jezabel. E aí você conhece a história. No capítulo 22, a morte de Acabe. E termina 22. Vou pegar aqui. 1 Reis 22, termina o livro com o reinado Reis 22, está aqui. E perdi aqui, viu, irmão? Tenha paciência, não é muita coisa. Não, continua a carreira de Elias. 1 Reis vai até 2 Reis 2:2. Elias, Acasias e o profeta Elias, Elias e o sucessor de Elias, 2:2. Segunda Reis 2. Veja aí no versículo 9, o que diz aí? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então, levantou o manto que Elias deixara
cair e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu o quê? Passou. Aqui sai de cena a figura de Elias. Isso aqui, ninguém sabe explicar esse negócio aí, como é que foi esse arrebatamento, certo? Se fosse hoje, eu acho que é um negócio mais sofisticado, né? Uma nave, não sei. Naquele tempo foi de cavalo e cavaleiro, hoje eu não sei se seria de carro ou de carroça, não sei. Mas ele foi arrebatado. Aí vem a história de Eliseu, outro profeta. Vocês se lembram que lá, quando a gente estuda o ministério de Jesus, no Monte da Transfiguração, Elias ficou como representante dos profetas. Lembra que no Monte da Transfiguração, Elias está conversando com quem lá? Com Moisés. E Moisés ficou representando a lei e Elias ficou como representante dos profetas. E ele realmente é símbolo dos profetas, né? Quem foi o último dos profetas? Hein? João Batista. João Batista. Foi o último dos profetas dentro dessa linhagem dos profetas. Agora, irmãos, dos 2 Reis, de 3 a 8, nós temos a carreira de Eliseu. Capítulo 5, a cura de Naamã, é um capítulo muito conhecido, né? Muito pregado, capítulo 5. Tem Geazi, que é atacado de lepra, porque Geazi, ele pediu dinheiro, né? Por um benefício espiritual. O Eliseu não pediu dinheiro por aquilo que tinha feito, mas Geazi foi lá e recebeu dinheiro no lugar do profeta Eliseu. E nós temos um princípio de graça, recebeste, de graça, dai. Nós não negociamos, nós não podemos, à luz da palavra de Deus, mercadejar o Evangelho. E aqueles que mercadejam o Evangelho terão que acertar depois com o dono do Evangelho, que é Jesus Cristo. Capítulo 6, aí tem alguns milagres, né? Eliseu faz flutuar um machado. Até hoje você acha que isso é um negócio ridículo, porque na época machado era uma coisa importante. Mas a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Então, aí no capítulo 8 encerra. Capítulo 8 encerra a carreira de Eliseu. 9 a 14 vem a dinastia de Jeú. Dinastia de Jeú. Começa com Jeorão. Vamos lá. Acasias. Jeú. Jeú é ungido rei de Israel. Aí vem 10. Toda essa história aqui é do reino norte. Faz algumas interposições do reino sul. Eu queria que você fosse agora para o 2 Reis de 15 a 17. Aqui nós estamos chegando na queda veja lá no capítulo 17.
no ano do 10º de Acás, rei de Judá. Acás estava reinando em Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram o quê? Antes dele. Antes dele. E aqui você vai descobrir que é a partir daqui que os assírios vão invadir Samaria e vão levar os judeus do Reino Norte cativos para a Síria. Diz aí no versículo 3, contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviaram mensageiros a Sor, rei do Egito. E não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e o sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria e os fez habitar em Alá, junto a Bo e ao rio Gozã, e na cidade dos Medos. Aí vem a expressão, a causa do cativeiro. Aí vem uma coisa que eu queria que vocês entendessem, para você entender o Evangelho, lá no verso 34, 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Avá, de Amate, de Servavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes que transportaste fizeram habitar na cidade de Samaria. Não sabe a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio deles, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeste, que ele vai lá e habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como devia temer o quê? O Senhor. Preste atenção que aqui começou a origem dos samaritanos. Por isso que o judeu legítimo, ele tinha o quê? Ódio dos samaritanos, porque o samaritano não era o quê? Judeu legítimo. Deu para entender? Quando o rei da Síria levou cativo o povo do Reino Norte, ele trouxe gente da Síria e habitou aqui. Deus mandou leão para comer o povo. Então o que eles fizeram? Mandaram um sacerdote de Israel, que ele tinha levado cativo, para ensinar o povo a adorar a Deus. Então criou-se ali aquele povo que é misto. Aquele povo misto. Que é o povo que? Samaritano. Aí veja no versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Aí vem. Irmãos, queria chamar a sua atenção para um detalhe aqui, que não vai dar para a gente olhar tudo, não dá para olhar de jeito nenhum. Mas a grande causa da punição de Israel foi a questão do culto. Foi a questão da adoração. Se você for observar e for fazer um estudo, os reis, quando eles se desviavam, né, de Deus, a primeira coisa que eles profanavam era a questão do culto, da adoração a Deus. E o castigo vinha sobre a nação por causa da profanação o quê? Do culto. E aqui vem uma lição muito importante para a gente hoje, né? Porque nós estamos na graça.
E na graça, o juízo de Deus não vem assim de imediato, né? Parece que Deus, ele retarda a sua ira, ou ele usa de misericórdia com a gente, e parece que o cálice da ira dele demora, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe muita criatividade hoje na adoração, existe muita coisa que a gente faz em nome de Deus, e a gente quer inventar no culto, e a gente esquece que a gente tem que adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado, não é do jeito que eu quero adorá-lo. E que Ele tem princípios que devem ser respeitados no ato da adoração. Que o culto tem que ser agradável a Deus, primeiro, e não agradável o quê? A mim. Certo? Porque hoje a turma quer fazer o culto sempre o quê? Agradável a si. A si. O cara quer um horário agradável a si, ele quer um assento agradável a si, ele quer tudo agradável a si mesmo. Ele quer que Deus se enquadre na sua agenda. Né? Então, hoje nós estamos vivendo um antropocentrismo. Parece que o cara é o consumidor e a gente tem que adequar. Deus tem que se adequar na agenda dele. Então, esse capítulo aqui, depois você dá uma lida em casa, nesse capítulo 17, é um capítulo muito interessante. Lê para mim aí o versículo 41 do capítulo 17. Grife aí esse versículo aí para você depois destacar. Diz assim: é assim essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos. Presta atenção. Temiam ao Senhor e serviam as suas próprias. Isso significa o quê? Superstição. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: não é nesse monte e nem é em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse para a mulher samaritana. E Jesus diz: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. Por isso que no Salmo 100, diz assim: sabei que o Senhor é Deus. No Salmo 115, o Salmo 115 diz claramente, lá no Salmo 115, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Porque os ídolos, eles têm olhos, não veem, têm boca, mas não falam. Tornam-se semelhantes a eles todos os que os fazem. Então, a nossa adoração, ela é uma adoração viva e verdadeira. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. E ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a nossa relação com Deus é diferente. O Salmo 150 diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Agora, todo ser que respira foi criado, segundo Gênesis capítulo 1, segundo a sua o quê? Espécie. Então, o macaco, o réptil, os peixes, e o homem, segundo o quê? A sua espécie. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O homem é o único ser que, segundo a imagem e semelhança de Deus, pode se relacionar com Deus amando a Deus. Os outros só podem louvar pelo instinto, mas nós podemos louvar a Deus racionalmente, afetivamente, nós. Por isso que não existe um mandamento para o jumento: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Já viu isso? Agora tem um mandamento para o homem: não sejas uma mula que não tem o quê? Entendimento, precisa de
Para o homem tem, mas para o jumento não tem. Deu para entender como é que é? Desse jeito. Não seja tolo, Jesus. Não seja tolo. O que você prometeu, sei o que você votou, cumpra. Porque é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Não adianta você ficar fazendo sacrifício para Deus, está lá no Salmo 50. Deus é dono de tudo quanto é animal. Por que você está sacrificando animal para mim se eu sou dono de tudo? Eu preciso lá de sangue de bezerro se eu sou dono de tudo? Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, nós precisamos entender o que é culto. Tá certo? Mas depois a gente continua, que senão, vamos embora. Segundo livro dos reis, agora, começa, a partir do capítulo 18, o reinado de Ezequias em Judá. É bonito demais o reinado de Ezequias. Aí tem a história dele, Senaqueribe invade Judá. Aí um tal de Rabsaque afronta Ezequias e ao Senhor. Capítulo 19, Ezequias consulta Isaías. Agora tem uma coisa interessante aqui. 19:8. Esse tal de Rabsaque manda uma carta para Ezequias. Uma carta desaforada. Sabe o que Ezequias faz? Vai lá no verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta, leu a carta, subiu ao templo, estendeu a carta perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre o Senhor os olhos e ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar-te ao Deus vivo. Sabe o que o rei pediu? Para Deus ler a carta. Como se Deus fosse analfabeto. Como se Deus não estivesse sabendo de nada, né? Mas o que eu acho bonito disso aí é a coragem que ele teve, de dizer assim: Senhor, o problema não é meu, o problema é teu. E o que que Deus faz aí? Deus responde. Deus responde. O profeta já responde aí, depois vem a destruição dos exércitos assírios. Versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram, tinha 185.000 pessoas, o quê? Mortas. 185.000 pessoas mortas. Faltam 10 para as 11 já? É? Não? 10:25. Ah. Aí um sujeito liberal estava lendo esse texto e disse que foi uma praga que deram lá. E não foi Deus, não. Foi um anjo só que foi lá e fez a limpeza. 180.000 e 5.000. Certo? Porque foi mexer logo com quem? Com Deus. E, irmãos, a gente precisa aprender a levar os nossos problemas para Deus. Tem que diferenciar o que é comigo e o que é com Deus. Quando a causa é minha e quando a causa é de Deus. Mas não bastasse isso, e aí os comentaristas, esse Ezequias também pega uma doença. Uma doença. E ele está lá. O profeta vai na casa dele, Isaías, e diz assim: põe a tua casa em ordem, porque você vai o quê? Morrer. Já não bastasse o negócio de Senaqueribe, agora vem uma doença. Ele vira o rosto para a parede, faz uma oração, o profeta já ia embora, no meio do caminho ele para, e Deus diz: vai lá e diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. Eu pergunto para você, oração muda alguma coisa ou não? Muda ou não muda? Ou Deus, justamente ele faz isso na sua soberania. Ele quer nos dar algo,
E Ele quer nos dar algo através da oração. E aí Ele cria essa permissão através da oração. Para que você ore. Buscar-me-eis e me achareis todo o vosso coração. Pois todo aquele que pede, recebe. Tem coisas que você recebe sem pedir. Tem coisas que você pede e nunca vai receber. Mas tem coisas que você só vai receber se você pedir. Deus faz assim com a gente, né? Esse homem recebe. Então a história de Ezequias é muito bonita. Vem a embaixada da Babilônia, o reinado de Manassés. O pastor Hernandes pregou recentemente sobre isso aqui. O pior homem do mundo, a conversão desse homem. Se Manassés se converteu, tem chance para nós, né? Esse cara não prestava, mas fez tudo errado e se converteu. O reinado de Josias, uma bênção. Josias fez uma grande reforma. Capítulos 24 e 25, você tem a queda. Capítulo 25, o cativeiro de Judá. Queda de Jerusalém. Sucedeu, capítulo 25, no 9º ano do reinado de Zedequias, nos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todos os seus exércitos se acamparam contra ela, levantaram contra ela as tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada na fome, e não havia para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito dos caldeus se acharem contra a cidade em redor. Irmãos, os horrores disso aqui você lê lá em Jeremias, e lê principalmente em Lamentações de Jeremias. Você tem as reportagens de Jeremias, porque o povo passou fome, as mães comiam a carne dos próprios filhos para poder sobreviver. Deus puniu a cidade de Israel. Mas o profeta, vem o cativeiro de Judá, aí você se lembra que aí começa a história de quem? De Daniel. Não é isso? Vem a história dos 3 jovens lá de Daniel. Vem aquele período de 70 anos. Depois desse período de 70 anos, vai começar a história de quem? De Esdras, de Neemias e de Esther. Ok?